Enoque, o homem que andou com Deus e conheceu os mistérios dos anjos caídos. Você já ouviu falar de Enoque, o primeiro homem da Bíblia que foi tão próximo a Deus que foi levado ao céu sem experimentar a morte? Mas a história de Enoque é muito mais do que um arrebatamento. Ele testemunhou segredos sombrios do céu e da terra, incluindo a queda dos anjos que se apaixonaram por mulheres humanas e deram origem aos gigantes chamados de Néfilins. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Enoque e seu misterioso livro que leva seu nome. No ano de 1773, James Bruce, um viajante e explorador escocês, descobriu o livro de Enoque em igrejas cristãs do povo etíope e levou cópias com ele para a Europa. O livro de Enoque era conhecido por judeus e pelos primeiros cristãos. Os autores do Novo Testamento, inclusive, estavam familiarizados com parte do conteúdo do livro de Enoque. O próprio Apocalipse da Bíblia está repleto de citações que remetem ao livro de Enoque. A Bíblia relata que Enoque foi o sétimo patriarca. Ele é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, onde está escrito: "Andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si." Ele é um dos poucos homens da Bíblia a não experimentar a morte, juntamente com o magnífico profeta Elias. O livro de Enoque e os anjos caídos. No livro, Enoque revela que um grupo de anjos conhecido como vigilantes desceu do céu e se apaixonou por mulheres humanas. Esses anjos eram Azazel, Shemihazá, Cazaquiel, Cocabiel, Damiel, Penemui e Gadrel. Estes anjos se relacionaram com mulheres humanas e geraram seres gigantes chamados de Néfilins, criaturas temidas e poderosas. Esses anjos passaram ao homem daquela época conhecimentos proibidos, e isso também trouxe caos à terra. Os anjos rebeldes ensinaram aos homens a sabedoria das ervas, da astrologia, evocações de espíritos, feitiços. Ensinaram também os homens a arte da guerra e de manipular o metal para a confecção de armas. E o mundo então se corrompeu por causa desses gigantes. Eles eram seres poderosos demais para os homens e extremamente violentos, corruptos, sanguinários em todo sentido. A ira de Deus e a punição aos vigilantes. Deus não tolerou essa rebelião celestial. Ele enviou o arcanjo Miguel para prender esses anjos caídos em abismos sombrios até o dia do juízo. O livro de Enoque descreve a punição terrível. E os anjos caídos foram acorrentados no Tártaro, e seus filhos, os Néfilins, foram destruídos no dilúvio. Mas, se o livro de Enoque traz toda essa riqueza de informações, por que então ele não está na Bíblia Sagrada? Três principais fontes do porquê o livro de Enoque não está na Bíblia Sagrada são: Judaísmo oficial diz: o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia hebraica, a base do Antigo Testamento cristão, provavelmente por ser considerado muito místico e por apresentar ideias sobre anjos e demônios que não estavam alinhadas com a doutrina oficial do judaísmo rabínico. Cristianismo primitivo. Embora alguns cristãos primitivos, como Tertuliano, tenham elogiado o livro de Enoque, ele não foi incluído no cânon bíblico do Novo Testamento. Um dos principais motivos foi o conteúdo, considerado apócrifo e não inspirado, além das especulações sobre anjos que iam além da doutrina oficial. Doutrinas polêmicas. O livro de Enoque apresenta conceitos como a rebelião de anjos, os vigilantes, a origem dos Néfilins, os gigantes, uma visão elaborada sobre o mundo espiritual, com influências escatológicas. Esses temas eram controversos e foram considerados especulativos demais pelos teólogos que definiram o cânon cristão. Essas histórias antigas nos mostram um mundo paralelo, onde os anjos experimentaram a tentação e caíram. Eles e toda a humanidade da época pagaram um alto preço.
Enoque não apenas testemunhou esses eventos, mas também intercedeu junto a Deus pelos anjos caídos, um pedido que foi rejeitado. Após essas revelações, Enoque foi levado por Deus. Mas o que a história de Enoque e dos anjos caídos nos ensina nos dias de hoje? Andar com Deus significa viver uma vida próxima a Ele, longe da corrupção e do pecado. Assim como Enoque foi preservado no meio de uma geração corrompida pela violência, podemos buscar uma vida de comunhão verdadeira com Deus e termos paz nos dias de hoje. Alguns acreditam que Enoque e Elias retornarão como as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse. A história de Enoque e dos anjos caídos nos mostra que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Será que estamos preparados para compreender os mistérios de Deus e viver uma comunhão com Ele? Assim como Enoque andou com Deus, você também pode escolher caminhar nessa direção e hoje ser uma bênção da sua casa, da sua família, da sua comunidade e de onde quer que você esteja. Pense nisso, cultive o bom pensamento, a fé. Faça o que é certo, não deixe que o pecado corrompa a sua alma e a sua mente. Fale coisas boas o tempo todo. Leia a Bíblia, ore, jejue, tenha fé, acredite em Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente o que você achou, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. E que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, a prosperidade seja derramada sobre você e sobre toda a sua casa. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.